Bom, nosso ponto de partida para essa jornada que vai ser extremamente interessante será a lei de indução de Faraday. E para que tudo possa caminhar numa direção em que nos favoreça, vamos começar por enunciar a lei de indução de Faraday. A lei de indução de Faraday basicamente diz que o fluxo magnético variável ao longo de uma bobina ou através de uma bobina induz uma força eletromotriz nesta mesma bobina. Então isso é basicamente o que diz a lei de indução de Faraday. Só que muitas vezes quando a gente enuncia uma lei, ela muitas vezes não nos dá muitas informações a seu respeito. Então o que nós temos que fazer aqui é basicamente dar uma olhada aqui no quadro e entender o que está a passar. Ou seja, entender o que essa lei nos quer dizer, ok? Então veja lá, nós temos aqui uma bobina, tá? Uma bobina nada mais é que um condutor com alguns enrolamentos, ok? Isso aqui é uma bobina. Então nós temos aqui um condutor com vários enrolamentos e esses enrolamentos podem ser naturalmente chamados de espiras. Espira o que é? Espira nada mais é que uma volta que o condutor dá, ok? Então nesse caso aqui nós temos um condutor com várias espiras, portanto uma bobina com várias espiras. E o que nós temos aqui é uma bobina conectada a uma pilha. Quando a gente conecta uma pilha a uma bobina, o que vai acontecer? Naturalmente surge uma corrente ao longo dessa bobina. Então uma bobina com uma pilha é basicamente isso que eu vou vos mostrar agora. Então isto que está aqui é esta bobina que nós desenhamos aqui no quadro, uma bobina com alguns enrolamentos, ok? Então se a gente colocar essa pilha, por exemplo, se a gente coloca essa pilha aqui nessa bobina, o que a gente vai verificar é que uma corrente vai surgir aqui nesses enrolamentos, ok? Então é basicamente isso, essa pilha que está aqui, ela vai forçar a passagem dos elétrons ao longo desse condutor e portanto nós teremos corrente elétrica, ok? Então a pilha aqui funciona como uma força eletromotriz, fazendo com que esses eletrões se movam ao longo deste condutor, ok? Então é isso que acontece. Agora pensemos numa coisa, e se a gente agora retirar a pilha, o que vai acontecer? Naturalmente se a gente retirar a pilha, vai deixar de surgir aquela corrente que nós verificamos no início. É isso que acontece, isso não precisamos até pensar muito. Isso basicamente vai acontecer naturalmente, porque nós sabemos que essa pilha que está a forçar o movimento desses eletrões. Então se ela não estiver mais a forçar, nesse caso tirando a pilha, então os eletrões não serão mais forçados a se movimentar. E, portanto não haverá mais nenhuma corrente elétrica. O que vamos fazer aqui é retirar essa pilha dessa bobina, ok? Bom, agora retiramos a pilha da bobina. Agora a pergunta que surge é, será que existe alguma outra maneira de a gente fazer com que aquela corrente apareça sem necessariamente ter aquela pilha? Então a resposta é, existe sim uma outra maneira para fazer com que uma corrente surja sem que necessariamente tenhamos a pilha. E qual é essa maneira? Essa maneira seria, em vez de uma pilha, tivéssemos, por exemplo, um ímã. Este ímã está aqui. Se a gente tiver esse ímã, não precisaremos mais da pilha para fazer surgir uma corrente elétrica, ok? Basta agora a gente pegar nos terminais dessa bobina e ligá-los, ok? Causando, portanto, um curto-circuito. O que vamos fazer aqui vai ser curto-circuitar essa bobina, ok? Então vamos lá, ligar aqui os dois bornes da bobina. Pronto. Agora que nós ligamos esses dois bornes da bobina, agora se a gente movimentar aqui esse ímã, portanto, fazendo um movimento esquerda-direita, então aquela corrente que surgiu, no caso quando tinha uma pilha, vai voltar a surgir, porque agora o ímã vai funcionar como essa pilha, ok? Agora quem vai induzir uma tensão aqui já não é mais a pilha, agora vai ser o ímã. Então o que Faraday descobriu foi exatamente isso. Ele descobriu que o fluxo magnético variável induz uma força eletromotriz nessa bobina. Isso é basicamente o que Faraday descobriu e o que ele disse. Ele disse que aqui você se variar esse ímã, se você variar esse ímã, portanto você estará a variar o fluxo magnético, portanto esse fluxo magnético irá fazer surgir uma força eletromotriz nessa bobina, ok? Então essa é basicamente a lei de Faraday que nós acabamos de enunciar há pouco tempo. Agora vamos dar uma olhada mais a fundo para nós podermos compreender passo a passo como é que funciona efetivamente essa lei de indução de Michael Faraday, ok?